qual é o Afeganistão do Trump? Pois é, voltamos aí não, nunca paramos na realidade, mas houve aí uma intensificação da guerra comercial, né? A gente vem tratando da guerra comercial aqui no programa já há vários meses, na verdade. E o Afeganistão do Trump é exatamente o efeito, ou possível efeito, que essas medidas aí comerciais que Trump tem tomado podem vir a atingir o seu grau de popularidade e a sua base, né, de eleitores. Porque a brincadeira do Afeganistão foi que, voltando lá para a época da administração Bush, né, do Bush filho, o Afeganistão foi a grande pedra no sapato do Bush, né? Foi o que depois fez com que a popularidade dele caísse enormemente. No final das contas, ele acabou perdendo depois dos 2 mandatos. O candidato republicano acabou perdendo, o McCain acabou perdendo para o Obama, muito em função do efeito Afeganistão. Então, tem uma dúvida aqui ponderável sobre os efeitos que ainda não apareceram na economia americana da guerra comercial do Trump podem ter, né, na base de eleitores dele, na popularidade dele. Até agora, os efeitos têm sido muito positivos. Ele tá com uma força bastante grande entre a base, né? A popularidade dele não é tão alta, mas entre a base E a ótica dessa guerra comercial tem beneficiado ele bastante, porque, afinal de contas, ele está aí cumprindo várias promessas de campanha que tinham sido feitas, né? Principalmente nessas ações aí mais recentes contra a China e tal, que é algo que muita gente parece aceitar bem. Agora, o problema, como a gente sabe de nossa experiência própria aí no Brasil, né, Sardenberg, é que protecionismo e imposição de tarifas sobre importação e sobre taxas e tal, nada disso é benéfico no médio prazo, né? Ou até no curto prazo mesmo. O último anúncio aqui nos Estados Unidos veio ontem, da administração do governo Trump, impondo mais tarifas sobre um valor de importações chinesas de 200 bilhões, que inclui um monte de bens finais. Então, nessa lista de bens aí que vão ser possivelmente afetados por essas tarifas adicionais, essa lista inclui vários bens, vários produtos finais, assim, de consumo, né? Bens de consumo. Bens de consumo, bens que os consumidores compram nas lojas. Isso. O que significa que, quando essas tarifas entrarem em vigor, provavelmente o consumidor vai sentir isso diretamente, coisa que ainda não foi verdade com as medidas comerciais tomadas até aqui, né? Então, as tarifas sobre o aço e alumínio e, enfim, a retaliação da China, as tarifas sobre a China anteriores a essas e tudo mais. Exato. Agora, a expectativa é o seguinte: o que vai acontecer quando os preços começarem a subir nesses bens de consumo mais imediato? Isso é uma interna. E a segunda questão é o que a China vai fazer, né? A China evidentemente já disse que vai retaliar novamente. Tem uma coisa interessante que a China está fazendo, e isso ficou claro ontem com o anúncio que foi feito pela Tesla, do Elon Musk. A Tesla ontem anunciou que vai fazer uma grande fábrica na China. E os chineses imediatamente disseram que vão obviamente aceitar isso de braços abertos e tal, e vão inclusive reduzir as exigências todas que eles impõem a essa entrada de empresas, né? Quando empresas estrangeiras vão para a China, tem uma série de principalmente na área tecnológica, tem uma série de regulamentações e tal. Inclusive de fazer associação com locais, exato, né? Exato, que envolve um grau aí de transferência tecnológica e de transferência de propriedade intelectual e tal, que as empresas acabam aceitando para poder ter acesso ao mercado chinês, mas que muita gente acha, até corretamente, que isso daí infringe as boas práticas de comércio e de investimento direto e tal.
Mas interessante essa postura da China de dizer que não vai fazer isso com a Tesla, porque é o seguinte, o que está acontecendo aqui, quando a gente pega tudo que o Trump fez desde janeiro, e aí a minha coluna de hoje no Estadão, essa que é intitulada O Afeganistão do Trump, ela tem uma linha do tempo, assim, voltando a janeiro desse ano, detalhando tudo o que foi feito desde então e todas as medidas, quer dizer, não só as medidas contra a China, mas também a história do ácido alumínio, a história dos painéis solares, que foi bem no início do ano, tarifas sobre painéis solares, tarifas sobre máquinas de lavar e tal. Quando a gente olha isso no contexto, existe claramente, por parte do governo Trump, ou pelo menos pelas pessoas que estão, digamos assim, elaborando essas medidas, existe uma estratégia de substituição de importação. Lembrando que substituição de importação é algo que a gente já fez no Brasil e deu muito errado, e é algo que a nossa região, a América Latina, já fez em profusão desde os anos 50 e deu super errado. Nada disso deu certo, né? Substituição de importação, basicamente, é você dizer o seguinte, você bota lá tarifas sobre produtos importados, usa outros tipos de medidas para proteger a indústria nacional. Na expectativa de que as coisas sejam produzidas internamente, né? Exatamente, na expectativa de que o país próprio que está impondo essas medidas, no caso os Estados Unidos, sejam capazes de produzir esses produtos por eles mesmos, ou de trazer, e desse modo, de trazer empresas que podem hoje estar atuando em outros países, trazer essas empresas de volta para os Estados Unidos. Então, se esse é o objetivo dessas medidas, e dá para dizer que, em parte ou em grande parte, é o objetivo dessas medidas, o que a China está fazendo agora é bastante inteligente no seguinte aspecto. Quer dizer, de um lado, e interessante também, de um lado, essa história de não colocar exigências sobre a Tesla, que a gente estava comentando aqui, vai exatamente na direção do que muita gente vinha pedindo para a China parar de fazer, né? Então, para a China parar de fazer essas exigências excessivas, para a China deixar as empresas operarem livremente, assim como as empresas chinesas operam em outros países e tal. Então, tem um efeito positivo disso. Agora, tem uma estratégia bem mais esperta dos chineses, que é a seguinte: dado que todas as empresas no mundo hoje querem acesso ao mercado chinês por ser o mercado chinês do tamanho que ao tomar esse tipo de atitude, a China está, de certo modo, impedindo que essa estratégia de substituição de importação dos Estados Unidos dê certo. Né? Porque, no final das contas, o que você pode acabar tendo é mais empresas para tentar se desviar dessas tarifas que estão sendo impostas dos Estados Unidos, da China e na China dos Estados Unidos, que essas empresas vão para a China agora e não venham para cá, para os Estados Unidos, né? Exatamente, porque acaba sendo mais caro produzir dentro dos Estados Unidos. Agora, só para explicar, né, a Tesla, ela é essa empresa que é enfim, é uma estrela da indústria contemporânea, que está produzindo, desenvolvendo carros elétricos, painéis solares, energia limpa, baterias e tal, né? Essa é a Tesla. Exatamente. E está dentro, quer dizer, voltando agora um pouco para a China tem esse plano de desenvolvimento industrial que se chama Made in China 2025, né? É o nome do plano de desenvolvimento industrial, cujo objetivo é fazer da China um polo, ou o polo principal de tecnologia e de produção de tecnologia e tal no mundo. E a Tesla, evidentemente, é uma empresa que atua exatamente nesse ramo. Então, para os chineses, é extremamente interessante essa história da fábrica da Tesla lá. Isso. E assim como eles estão conseguindo atrair a Tesla, provavelmente eles conseguirão atrair outras empresas americanas que vão querer não só explorar o mercado chinês, mas também vão querer não ser afetadas por essas tarifas aí, ou estar no tiroteio, né, e no fogo cruzado dessas tarifas entre Estados Unidos e China. Mônica, só para concluir, nós já estamos aqui com o tempo estourado, mas a impressão que a gente tem é que os chineses eles reagem mais racionalmente do que o Trump, né?
Com certeza, e eles têm como a gente está falando aqui, eles têm uma estratégia de médio prazo. A estratégia do Trump é uma estratégia de super curto prazo, porque é aquela coisa, tem eleições legislativas aqui em novembro. Então, o objetivo do Trump é mostrar, nesses meses que faltam até as eleições de novembro, que ele está entregando as promessas de campanha que ele fez. Até aí tudo bem. Mas essas promessas de campanha vão provavelmente trazer danos significativos à economia americana. Portanto, a história do Afeganistão do Trump. Então, a longo prazo, essa estratégia, ou a médio prazo, essa estratégia daí provavelmente vai contra os próprios interesses políticos do Trump. Então vai ser muito interessante acompanhar e ver, Sardenberg, como vai continuar se dando essa interação aí Estados Unidos-China, com a China olhando essa história toda num horizonte muito mais longo do que os Estados Unidos estão fazendo no momento.